Em 7 de outubro de 2023, um grupo de extremistas islâmicos chamados Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo de violência e guerras. Ao longo da história, muitas histórias dramáticas da disputa de terra no Oriente Médio. Os conflitos envolvendo Israel vêm desde a chamada de Abraão e se intensificou nos últimos anos com a criação do Estado de Israel. Nessa área de terra do Oriente Médio, há muitas pessoas que não fazem parte do contexto inicial quando Deus chamou Abraão. Milhares de pessoas que estão agora assistindo e atribuindo culpa ou defesa aos grupos de palestinos e israelitas não entendem a história como tudo começou. No Brasil, a maioria das pessoas não entende bem o que está por trás de toda esta confusão. Os jornais do Brasil distorcem tudo, mas por conta da sua origem esquerdista e por desconhecimento, os fatos pela verdade da palavra de Deus. Meu nome é Expedito e eu tenho a satisfação de falar com vocês sobre os acontecimentos que agora envolvem a guerra de Hamas contra Israel. A cidade de Jerusalém é o próprio Israel. Não pertence às três religiões como o mundo descreve: cristianismo, judaísmo e muçulmanos. Pertencem ao próprio Deus, pelo qual planejou um projeto para redimir a raça humana e chamou Abraão para uma terra prometida, e que dele viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para salvar as pessoas. Inscreva-se no canal Expedito Meu Sonho do Céu, deixe o seu joia, comente o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se você já é inscrito, verifique se você continua inscrito e renove sua inscrição. A história não começou este ano e não se explica os acontecimentos com os fatos atuais. Na verdade, um lado quer ver o outro morto, como eu falei no vídeo anterior. Israel quer existir como nação e se manter como uma nação. Não achemos nós que ambos os povos são tão bons assim. Os judeus são o povo escolhido de Deus. Aprove a Deus pela escolha que fez. Mas há israelitas distantes de Deus, que ainda não reconhecem Jesus como Salvador. Os palestinos são uma gente descendentes de alguns árabes, quem sabe cananeus. As origens dos israelitas que compõem os conflitos atuais no mundo de hoje, que está lá no Oriente Médio, o Estado de Israel é um Estado novo de 1948, mas a história dos israelitas começa com o chamado de Abraão por Deus, quando Deus o chamou
Abraão, que morava em Ur, terras dos caldeus, para seguir para uma terra prometida, chamada Canaã. Abraão aceitou e começou a jornada. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. A chamada de Abraão, que depois passa a se chamar Abraão, conforme a narrativa de Gênesis no capítulo 12, dá início à jornada e à revelação do Antigo Testamento sobre o propósito divino de redimir e salvar a raça humana. A intenção de Deus era que houvesse um homem que o conhecesse e servisse e guardassem os seus mandamentos e caminhassem junto com Deus. Dessa família surgiram uma nação escolhida por Deus, uma nação de pessoas que se separassem das práticas ímpias de outras nações já existentes na época, para fazerem a vontade de Deus. Dessa nação viria Jesus Cristo, o Salvador. Vários princípios importantes podem ser deduzidos da chamada a Abraão. A chamada de Abraão levou a se separar da prática ímpia do mundo, do seu povo, dos seus familiares, para tornar-se um peregrino na terra. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus filhos deveriam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles. Deus prometeu a Abraão uma terra nova, uma grande nação, através dos seus descendentes, que são os israelitas, filhos por escolha. E ele seria uma bênção, alcançaria muitas vitórias. O Novo Testamento ensina claramente a última parte dessa promessa cumprir-se-á quando Jesus voltar para uma vida eterna em Jesus Cristo. Atos 3:25. Além disso, a chamada de Abraão envolvia não somente uma pátria terrestre aqui na terra, como é o caso de Israel, bem como uma pátria celestial. Sua visão alcançaria um lar definitivo, não mais na terra, e sim no céu, uma cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. A partir de então, Abraão desejava e buscava uma pátria celestial, onde habitaria eternamente com Deus em justiça, alegria e paz. Hebreus 11, 9, 12. Até então, ele seria estrangeiro na terra. A chamada de Abraão continua não somente uma promessa, como também compromissos com Deus, e requeria de Abraão tanto a obediência quanto a dedicação pessoal a ele como Senhor, para que recebessem aquilo que lhe fora prometido. A obediência
e a dedicação demandava na confiança na palavra de Deus, mesmo quando o cumprimento das promessas seriam humanamente impossível. Mas a obediência à ordem de Deus para deixar sua terra. Hebreus 11:18 descreve todo esse esforço. Um esforço sincero para viver uma vida de retidão com Deus. A promessa de Deus a Abraão e a sua bênção sobre ele estende-se não somente aos israelitas fisicamente que conhecemos, os judeus, mas a todos os crentes, como também a todos com fé genuína invocar o nome do Senhor. Gênesis 12:3. Aceitarem a seguir Jesus Cristo, a verdadeira posteridade de Abraão. Todos os que são da fé, como Abraão era da fé, são filhos de Abraão e filhos de Deus. Gálatas 3:7. E são também abençoados juntamente com ele. Torna-se posteridade de Abraão, herdeiros segundo a promessa, o que inclui receber pela fé a promessa do Espírito Santo em Cristo Jesus. Eles são filhos por eleição. Por Abraão possuir uma fé em Deus expressamente grande pela obediência, e dele pode-se dizer que é o principal exemplo da verdadeira fé salvítica. Gênesis 15:16. Biblicamente, qualquer profissão de fé em Jesus que não seja como Salvador e que não requer a obediência a Ele como Salvador, a mesma obediência que Abraão demonstrou, essa fé não é a fé verdadeira de Abraão, que leva para a salvação, de acordo com João 3,16. Na declaração da formação do povo de Deus, Deus escolheu e não está a criação dos árabes, nem a criação dos palestinos. Deus só tem um povo, e este povo é o seu povo predileto, os israelitas. São povo de Deus todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Não há árabes, nem palestinos, nem qualquer uma outra relação de pessoas na relação do povo de Deus, somente por Jesus Cristo. Quanto a Israel, foi Deus quem escolheu. Cabe a Deus dizer de sua escolha. Nós não temos que criticar. Deus continua a preservar Israel e a cidade de Jerusalém. Será que você pode entender isso? O que vale agora é que todos os que aceitam Jesus Cristo são israelitas e estão aguardando a Jerusalém celestial que descerá do céu. Eu pergunto, você está esperando Jesus? Você espera a nova Jerusalém que vai descer do céu? Concluindo, se você está enquadrado na fé de Abraão e você já reconheceu Jesus como seu Salvador, você está no caminho. Mas se você estiver fora desse caminho, você está, por exemplo, defendendo os árabes, defendendo os palestinos, verifique. Vou ficando por aqui. Até a próxima oportunidade.